2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4, a palavra de Deus diz assim: Pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com corrente de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça. E mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou as ruínas completa, tendo as posto como exemplo do que viria a acontecer com que vivessem impiamente. Versículo 7. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia, a morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sobre o castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Bom, esse é o texto dessa manhã. Queria pedir aos irmãos que fechassem os olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, dê-nos da Tua graça para entender, para compreender a Sua mensagem hoje. Fala a nós, ó Pai, fala ao nosso coração. Que essa mensagem seja vida para nós, edifique a igreja, seja instrumento de santificação, de orientação, que nós possamos sair daqui transformados. Pai, nos faça olhar, ó Pai, para a amargura do pecado, ó Pai, e para a doçura que o Evangelho é, para que a gente possa, com temor, ó Pai, tremor, a gente possa seguir o Senhor dia a dia. Me ajude a pregar essa manhã, nos ajude, ó Pai, abre o nosso coração para essa mensagem, nos coloque em alerta, ó Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando de 2 Pedro, um contexto que, em contraste com a primeira carta de Pedro, há perseguições, aflições visíveis, né? Há perseguição talvez imperial. A primeira carta de Pedro, Pedro está preocupado com esses irmãos que estão sofrendo a perseguição de morte mesmo, de violência, de serem tratados de maneira ruim. É um tipo de sofrimento na carne, visível e aparente. No entanto, a segunda carta de Pedro, a ameaça da igreja agora é uma ameaça que tem a ver com o ensino dos falsos mestres. Foi justamente o tema da nossa pregação do domingo passado. Como os falsos mestres estão se infiltrando e com as suas heresias destruidoras estão ameaçando a saúde dessa igreja. Então a igreja, ela está em constante crescimento e edificação. Quando nós pensamos em igreja, nós pensamos em uma igreja saudável, uma igreja santa, que está seguindo Jesus, que está pregando o Evangelho, mas ela está constantemente sofrendo ataques de falsos mestres. Ela está sendo rodeada por heresias, falsas doutrinas, que ameaçam essa saúde, ameaça o bom convívio, ameaça o propósito dessa igreja de glorificar a Deus. É o contexto aqui. Essas pessoas que são movidas por avareza, são pessoas que estão introduzindo heresias, são pessoas que são semelhantes aos profetas, os falsos profetas do Antigo Testamento. Essas pessoas estão agora nessa igreja a qual Pedro está escrevendo. Eles estão agora atormentando, causando destruição, buscando dividir a igreja. No entanto, o versículo anterior, versículo 3, existe um sinal. Pedro está dizendo que eles não vão passar despercebido dos olhos de Deus. Deus irá tratar com o falso mestre. Deus irá tratar com aqueles que em vez de buscar a saúde e a edificação da igreja, busca o contrário daquilo que Cristo trabalha. Eles prestarão contas diante de Deus, o juízo está próximo. E é nesse contexto de demonstrar, né, a sutileza desses ensinos falsos,
A gravidade do ensino falso dentro da igreja é que Pedro vai começar então a falar, aí os versículos 4, trazer 3 exemplos, os anjos, o mundo antigo e a cidade de Sodoma e Gomorra como exemplos daqueles que foram punidos, da qual Deus tratou severamente contra o pecado daqueles que buscaram não a vontade de Deus. Falsos mestres estão espalhados por aí, bem a gente sabe disso. Entre o povo de Deus, eles estão espalhados. Eles são responsáveis por heresias que causam divisões, mas também por incentivar práticas libertinas, vida imoral no meio da igreja, tumulto, pessoas que estão no meio de nós, no meio da igreja de Cristo, e que estão aqui com um único propósito: causar divisão, trazer tumulto, colocar irmão contra irmão e deturpar a palavra de Deus. Falsos mestres não são novidades, não é exclusividade de uma congregação, mas é uma realidade, é o joio e o trigo, como bem a gente meditou aqui no domingo passado. Esses falsos mestres, eles não falam baseados no fundamento dos apóstolos e profetas. Eles, apesar de usar muitas vezes a Bíblia para fundamentar as suas doutrinas, eles não são próximos ao Evangelho, à doutrina que é o Evangelho. Eles usam versículos bíblicos isolados, mas Deus, Cristo, a mensagem da cruz está distante daquilo que eles pregam nas igrejas ou nos lugares que eles semeiam essas heresias. Uma heresia, diferente de um erro doutrinário, uma heresia é clara, visível, afronta a glória de Deus, não tem Cristo como centro. A gente percebe bem uma heresia, porque os hereges ou esses falsos mestres, eles não gostam de falar sobre a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, Cristo como único que é glorioso no meio de nós. Os falsos mestres, eles negam essas coisas e introduzem outras coisas no lugar. Não é simplesmente um erro teológico, mas é a negação da autoridade de Cristo, da soberania de Deus, da trindade, de princípios e básicos e elementares da fé cristã. Muitos falsos mestres, vocês devem saber disso, ocupam posição de poder. Muitos falsos mestres estão, como bem disse o Emerson no domingo passado, estão por aí na televisão e no rádio, agora na internet. Você abre o Instagram, você abre o TikTok, aí quem tem TikTok, você abre o Twitter, o YouTube, você abre o WhatsApp, e os falsos mestres estão lá. Eles são bons com pessoas. Eles sabem aí o que é preciso para destravar a mente dos alucinados, não é isso? Os falsos mestres, eles sabem cativar, eles são seguidos por muitas pessoas, eles esbanjam o resultado do seu trabalho, né? Como disse o versículo 3, eles são, de alguma maneira, levados por sua avareza, o dinheiro os move. É fácil você seguir um falso mestre, você seguir o rastro do falso mestre. Teologia da prosperidade está lá, abuso espiritual e a negação de princípios básicos e elementares da fé cristã. No entanto, existem outros falsos mestres que são mais difíceis de ser detectados. São aqueles que estão no meio de nós. São aqueles que não têm título, ou títulos de relevância. São falsos mestres que são seguidores desses falsos mestres. São aqueles que estão aí no meio de nós, conversando fiado, introduzindo falsas doutrinas. Não é bem assim. Não é bem assim que Jesus fala, não é bem assim que Jesus ensina, não é bem assim a palavra de Deus. Isso parece duro demais, isso parece pesado demais, não é bem assim, deve ser de outro jeito. Falsos mestres. Falsos mestres em posição de poder, falsos mestres infiltrados no meio da igreja, e esses são mais difíceis de ser detectados, mais difíceis de ser combatidos. Então, a pregação de hoje é um alerta, é um presente de Deus para você, mamãe, para você não se enveredar, emprestar o seu ouvido para falsos mestres, e para você também que está me escutando aqui hoje. Esses falsos mestres são ótimos em levar pessoas fracas na fé à ruína. Os falsos mestres causam destruição. No entanto, o texto que nós lemos aqui hoje é um texto que diz que Deus irá destruir aqueles que causam destruição. Uma mensagem dura.
inclusive a linguagem bíblica, e eu vou ressoar aqui o entendimento também da teologia reformada, é que pastores estão na igreja para cuidar, apacentar as ovelhas, curar aqueles que estão doentes, feridos por esses falsos mestres. No entanto, pastores com um cajado na mão também estão na igreja para, na paulada, se eu pudesse dizer contextualmente, expulsar os lobos e os falsos mestres do meio de nós. Amém? Glória a Deus. É isso aí, o papel do pastor é esse, apacentar as ovelhas e cuidar para que esses falsos mestres não subjuguem aqueles que estão confiando naqueles que dizem que estão falando em nome de Deus. Nós precisamos estar em alerta, porque esses falsos mestres estão rodeando o rebanho de Cristo. No entanto, vamos para o texto. Nós temos pouco tempo para poder falar sobre cada uma das muitas informações que o texto nos dá. Olha só, versículo 4, pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com corrente de escuridão, reservando-os para o juízo. O primeiro exemplo de Pedro, o pastor Pedro, é que esses falsos mestres não serão poupados. Deus irá tratar com eles diretamente, irá condenar essa iniquidade, essa maldade. Um dos exemplos é que os anjos, aqueles que foram criados de forma muito especial, foram criados para um propósito magnífico e maravilhoso, anjos que têm autoridade, certa autoridade. Quando aqueles, no início, a gente não sabe muito bem que tipo de anjos eram esses, se eram os anjos que foram expulsos com Satanás, ou aqueles anjos que pode ser os filhos de Deus, né, que Gênesis 6 trabalha. A ideia é que o texto não explica, e isso não é muito claro, apesar da gente fazer nossas especulações, mas o que é claro é que anjos que pecaram, anjos que saíram da sua posição original, do seu relacionamento com Deus, e pecaram contra esse Deus, foram punidos, eles foram reservados, eles estão ali consagrados para o juízo que há de se revelar no fim dos tempos. Essa é a verdade. É isso que o texto está dizendo. A palavra aqui que é usada para traduzir na minha Bíblia, inferno, é a palavra tártaro. Inclusive, essa passagem aqui, do capítulo 2, há muitos textos que a gente não encontra mais a palavra no Novo Testamento. É uma forma que aparece alguma vez, então há uma certa dificuldade na tradução. E a gente traduziu aqui, lançando-os no inferno, mas a ideia é que há um lugar de escuridão. A tradição, por exemplo, judaica vai dizer que esses anjos que foram guardados para essa condenação futura, eles estão em masmorras, no fundo do abismo das trevas, onde o sol não penetra, a luz não penetra, eles estão em tremenda escuridão. Mas numa certeza, é como se o silêncio e o não ver nada ficasse ecoando para eles que eles serão condenados porque eles pecaram contra um Deus que é santo, justo e verdadeiro. Eles estão aguardando. O tormento deles já começou antes de ser punido efetivamente. Eles estão guardados, aprisionados para um dia de juízo. Por isso, o entendimento de que nós temos que ter de Jesus precisa ser amplo. Nós, às vezes, adoramos Jesus como o nosso amiguinho, o nosso salvadorzinho, mas Jesus é Deus, e é muito maior, e é grande, e é santo, e é verdadeiro, e tem toda a autoridade. E virá um dia para julgar vivos e mortos. Virá um dia para encontrar face a face com cada um de nós. E pela graça de Deus, assim eu espero e creio que nós sejamos poupados de encontrar com Jesus, que irá nos condenar, mas irá dizer para cada um de nós: servo bom e fiel, agraciado, amado do meu Pai. Eu sei que não foi pelas suas obras, eu sei que não foi pelo seu mérito, eu sei que você pecou muitas vezes. No entanto, você viveu uma vida confiando, aliançado, unido com o meu Filho Jesus.
E por isso você vai desfrutar de uma eternidade de gozo, de vida eterna, de alegria. Não de condenação como os anjos que pecaram, não aqueles que foram lançados no inferno, aqueles que foram consagrados para a ira de Deus. A palavra reservado aí, né? Eles estão em correntes e escuridão, eles estão presos ali naquele lugar. O exemplo de Pedro é terrível, tenebroso em algum sentido. Versículo 5, ele continua, ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé. Assim como ele não poupou os anjos, não poupou o mundo antigo onde Noé vivia, Noé que era pregador da justiça. Deus poupou Noé, mais 7, sua família, mas não poupou o mundo antigo. Um mundo que havia chegado num nível de iniquidade a ponto de Deus destruir aquela realidade, aquele mundo em águas. Pense sobre isso. A dureza do juízo de Deus contra o perverso, contra o ímpio, aquele que não buscava Deus. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem difícil, meus irmãos, de que nós não estamos acostumados a olhar para Jesus. Inclusive, eu gosto de pregar sobre a parte boa que eu gosto sobre Jesus. Mas ignorar isso aqui é ser desonesto com a fé de vocês e com a minha também. De que Deus não tem parte com a impiedade, não tem parte com o pecado. Aquele papo de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, você precisa colocar uma aspas bem grande aí. Porque Deus odeia o pecado e o pecador que ama o pecado. Odeia o pecador que ama o pecado. Irá condenar, irá executar o seu juízo. Nós não fomos criados para o inferno, nós não fomos criados para a ira eterna, nós não fomos criados para a inimizade com Deus. Essa é a mensagem bíblica. Nós fomos criados para relacionamento, nós fomos criados para gozo, para desfrutar de vida com Deus. Relacionamento com Deus, com o nosso irmão, com a realidade criada. Nós somos criados para a glória de Deus. Não é isso? Não é isso que diz a Confissão de Westminster lá? Que nós temos um propósito eterno que é glorificar a Deus e ter prazer em Deus, nos propósitos de Deus, na vida com Deus. No entanto, o pecado, ele não corrompe, ele não só nos coloca em uma condição ruim, mas ele corrompe toda a existência humana. A ponto de nós vivermos não como simplesmente distantes de Deus, mas inimigos de Deus. Essa é a linguagem bíblica para descrever aqueles que não são salvos, os injustos, os ímpios. O Noé aqui, ele é justo não por causa das suas obras, apesar de que o obedecer a Deus e construir uma arca manifesta, é um movimento de fé em Deus. A nossa justiça não está naquilo que nós fazemos, mas está no fato do nosso relacionamento com Deus. É Deus que nos considera justo, e Deus considerou Noé justo, ou seja, salvo, aquele que tem uma espécie de relacionamento aliançado com Deus. O Noé era pregador da justiça, e mesmo pregando que haveria um dilúvio, haveria um juízo, haveria uma forma de ser salvo, no entanto, ele prega e isso não surte efeito nos seus contemporâneos. O mundo não percebe o que o homem justo e salvo está fazendo. Noé está construindo uma arca, mas quem dá atenção é esse homem. Noé está dizendo, olha só, Deus virá em juízo contra o nosso pecado, contra a nossa impiedade, mas quem dá ouvidos a essa mensagem? Talvez se Noé pregasse uma coisa mais light, leve, que você vai ser cabeça e não cauda, e você vai possuir o melhor dessa terra, que coisas melhores estão pela frente, de que continua assim, só acrescenta Deus na sua vida, que as coisas que já são boas vão melhorar. Talvez se ele pregasse isso, talvez as pessoas dariam ouvidos. Mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Um mundo que se tornou tão mau, uma expressão
tão vívida do que é o pecado na humanidade. Pense você no nível de maldade que o ser humano pode chegar. Pense você. Vou te ajudar a pensar na maldade do ser humano. Nós estamos vivendo essas últimas semanas um momento de tragédia no nosso país, de morte, destruição, de pessoas perdendo as suas casas e vidas e entes queridos. E nós temos canalhas no meio desse povo, aproveitando da desgraça da humanidade do nosso país para ganhar mais dinheiro, usando a tragédia com fins políticos, ideológicos, tornando o sofrimento do outro ainda mais pesado. Você acha que o ser humano pode ser ruim? É até coisas como essa acontecer. Você percebe que o ser humano é muito pior. Nós temos pecados e muitos pecados. Pecamos e pecamos. Deus não irá ignorar o nosso pecado por muito tempo. Essa é a mensagem bíblica. Essa é a mensagem bíblica. Mas não só destruiu esse mundo dos ímpios com dilúvio, mas reduziu a cinzas, versículo 6, reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. Cidades prósperas, cidades relevantes. Sodoma e Gomorra, nós pensamos só na questão da imoralidade sexual, e de fato houve isso. De fato houve algo claro e evidente para isso, mas uma cidade próspera, uma cidade confiante. Pense na soberba de nós que vivemos em grandes cidades desenvolvidas. Temos acesso a recursos, qualidade de vida que outros lugares do nosso país ou do nosso mundo não têm. Como nós podemos nos tornar soberbos e distantes de Deus? Sodoma e Gomorra foi transformados em cinza. Deus condenou eles à ruína completa, tendo-os posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Pense sobre isso. Sodoma e Gomorra como exemplo do que vai acontecer com aqueles que hoje, no nosso tempo, vivem impiamente. Vivem como ímpios. Se Sodoma e Gomorra não foi poupada, ímpios do nosso mundo não serão também poupados. É o texto bíblico. Mas livrou o justo Ló. Inclusive, essa ideia de justo aqui é bem complicada, porque quando você lê a história de Ló, você acha que o Ló a qualquer hora passa para o lado de lá, não é isso? Assim, gente, o Ló não é esse cara todo, mas a Bíblia o Pedro considera ele como um justo. Ou seja, alguém que foi salvo, a relação de justiça aqui com a relação de alguém que foi salvo, alguém a quem Deus atribui algum tipo de mérito, algum tipo de graça, e salva ele. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina. De alguma maneira, o Ló estava aflito com essa conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia, ou seja, aquilo que ele via, ele contemplava. O pecado de Sodoma e Gomorra estava aparente, você olhava e via. Não tinha como você esconder aquilo. Estava explícito diante dos olhos das pessoas. Aquilo que ele ouvia estava explícito, ele entendia, estava claro para ele. O pecado daquelas pessoas, a conduta libertina, de como aquele povo havia se distanciado de Deus e dos propósitos eternos há muito tempo. Isso fazia com que o Ló ficasse aflito. Ele dizia assim, atormentava a sua alma justa. A alma dele ficava atormentada de experimentar na vida cotidiana, naquilo ali, o pecado, dia após dia, por causa das obras iníquas. Havia obras de iniquidade. Então, perceba bem quem era Sodoma e Gomorra. Perceba bem como Ló estava vivendo aquela
vendo aquela realidade, afligindo a sua alma, experimentando uma espécie de angústia por viver no meio de uma geração que não buscava a Deus. Você já passou por isso alguma vez? De viver essa angústia. Meu Deus, no meu bairro, na minha cidade, as pessoas que estão aí, meu Deus, que angústia. Por que as pessoas... Nós tivemos recentemente um evento no nosso país que causou angústia. Angústia. Angústia no sul do nosso país, angústia no sudeste do nosso país, angústia. O nosso pecado está escancarado diante dos nossos olhos, o nosso pecado está aí escancarado, os nossos ouvidos escutam. A gente não consegue se esconder. Pecado, impiedade, iniquidade, injustiça. Essa palavra iniquidade, que é uma palavra que tem muito sentido, uma pessoa sem lei, uma pessoa que não consegue se comportar dentro de limites. A ideia hebraica de iniquidade é um pouco melhor do que a ideia grega para mim, porque ela é um pouco mais completa. Porque o iníquo, no entendimento hebraico, não só um fora da lei, é um ilegal que se comporta desafiando constantemente a lei. É alguém que sabe a lei, no entanto, ele se comporta desafiando a lei. Ele sabe a palavra de Deus. A iniquidade aqui, ela é o seguinte, é alguém que sabe o que Deus quer, no entanto, premedita aquilo que Deus odeia, e executa, e peca. Nós não estamos falando de pecado acidental, nós não estamos falando de você tropeçar em algum lugar. Nós estamos falando de pessoas que fazem a conta, elas calculam, elas olham para a lei de Deus, elas olham para a vontade de Deus, elas sabem o que Jesus exige delas, no entanto, elas premeditam, tem hora ao pecado, tem lugar para o pecado. São pessoas que vivem iniquidade. São pessoas que estão buscando uma vida de iniquidade. Eles desafiam a lei. Moralmente, eles são depravados, não porque eles são ignorantes, o que é justamente o retrato do falso mestre, do falso pastor, da falsa igreja. Eles sabem a verdade, só que seguir a verdade vai custar muito caro para eles. Seguir a verdade talvez seja se tornar menos famoso, ter menos posse, menos controle sobre as pessoas. Seguir a verdade vai ter que tornar eles servos, humildes, piedosos. No entanto, eles sabem o que tem que fazer, calculando o prejuízo, não fazem. Homens de iniquidade, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores. Custa caro nesse mundo seguir Jesus de maneira justa e fiel. No entanto, o sofrimento agora é temporário. Há um sofrimento que irá se manifestar para esses, que preferiram vida fácil aqui, mas experimentarão uma vida intragável de eternidade, sofrendo juízo e condenação. Não é isso? Meus irmãos, eu não quero deixar ninguém para baixo. É Dia das Mães. Esse é o negócio de você ficar pregando expositivamente e texto. É essa situação que a gente se coloca. Versículo 9, lê comigo, porque é o texto de alegria. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. O Senhor sabe livrar os piedosos. O nosso Deus é um Deus bom. Você fala, como que um Deus bom pode condenar pessoas? Porque Ele é bom. Porque a bondade dele não é como a nossa. A bondade dele é santa. É uma bondade justa.
não pode ignorar o pecado, o pecador, não pode ignorar. A bondade dele é misericordiosa, e Deus sabe ser misericordioso, Deus sabe ser bondoso, Deus sabe salvar pecadores. Deus sabe salvar pecadores. O Deus de amor sabe amar, isso é maravilhoso. O Deus Salvador sabe salvar, e Ele sabe como salvar pessoas que vivem em iniquidade, que outrora eram eu e você. Ele não te alcançou, você não era um como esses do mundo, mas Deus não te alcançou, Deus não te atraiu, a graça não chegou para você, você não era esse tipo de gente que vivia em iniquidade, sabia a verdade, mas continuava no pecado, fazia o mal, abusava das pessoas, aproveitava a situação de desgraça e ainda deixava a vida das pessoas ainda pior. Você não era esse tipo de gente, mas Deus te salvou, Deus te deu um novo coração, a misericórdia de Deus te alcançou, te constrangeu, você falou, não há outra coisa a se fazer a não ser arrepender e ter fé, que Jesus Cristo é a minha justiça, que Jesus Cristo é a minha salvação. O Senhor sabe salvar, sabe livrar da provação. Nós somos atormentados nesse mundo, vivemos nesse mundo de maldade, de iniquidade, de injustiça, somos assolados muitas vezes por falsos mestres, heresias, falsas doutrinas. E olha só, metade de vocês que estão aqui hoje, metade das pessoas da nossa igreja, são pessoas que foram marcadas na alma por falsas doutrinas, falsos mestres. Chegaram aqui a ponto de desistir por falsos pastores. Eu sei que foi duro, e muitas pessoas vivem isso. No entanto, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. É a doutrina da perseverança dos santos. É a doutrina do amor de Deus. A doutrina de que Deus tem guardado cada um dos seus filhos. Por mais que experimentamos sofrimentos, angústias, perseguições, por mais que nós temos que lutar para manter o bom evangelho firme no nosso coração, a boa fé, vez ou outra somos assolados, afligidos. No entanto, Deus nos dá essa graça de continuar caminhando, perseverando, de não desistir dele. Por que nós não desistimos de Cristo, desistimos da igreja, desistimos de Jesus? Por quê? Por que nós não nos entregamos ao pecado, não nos entregamos ao jeito do mundo viver? Por quê? Porque há algo operando em nós que não depende de nós, mas depende de Deus. É o amor de Deus, é a graça de Deus. É a providência de Deus operando em nós, ao nosso redor, nos guardando. Esse mesmo Deus que é soberano e irá lidar com a iniquidade do mundo, é o mesmo Deus soberano que irá preservar a igreja, irá preservar os seus filhos. O Tomás de Kempis, ele tem uma frase que eu gostaria de ler para vocês, ele diz: toda a nossa paz nessa vida miserável é encontrada em suportar humildemente o sofrimento. Você quer paz nessa vida miserável? É o Tomás de Kempis que está falando. Suporte humildemente o sofrimento, em vez de estar livre dele. Não procure libertação do sofrimento, mas suporte o sofrimento com humildade. Aquele que melhor sabe como sofrer, gozará de uma paz maior, porque é o vencedor de si mesmo, é o Senhor do mundo, um amigo de Cristo e um herdeiro do céu. Imagine você, cristão que me escuta aqui, servo de Deus, sendo esse, que goza de uma paz ainda maior. As pessoas estão desesperadas, aflitas, sem esperança no futuro. No entanto, você passando a mesma situação que essas pessoas, desfrutando de uma paz maior, sabendo que é vencedor de si mesmo, venceu a si mesmo, suas paixões, é senhor do mundo, porque o mundo não te governa, você é livre do mundo. Um amigo de Cristo íntimo, um amigo íntimo de Cristo e um herdeiro dos céus.
Nós cremos nessa promessa de esperança para aqueles que permanecem firmes até o fim. Noé e Ló. Noé permaneceu firme, pôde desfrutar de uma alegria, a alegria de ser salvo. Ló pôde desfrutar de uma alegria. Pense nos heróis da fé, como que sofreram e suportaram sofrimentos. No entanto, uma alegria, um gozo de saber que estão preservados em Deus, suas almas pertencem a Deus, o nosso Salvador, aquele que nos redimiu. Você tem a consciência de que você foi salvo? De que você foi redimido? Tenha bom ânimo. Talvez você não experimente na sua vida sofrimento como irmãos nossos do sul do nosso país, igrejas, pastores, que estão passando por aquela situação de sofrimento, de perder tudo. Talvez você não tenha isso na sua vida, mas você vai passar por outras coisas, tão ruins ou dolorosas quanto a perda de um ente querido, uma doença que não haverá cura, uma situação de injustiça no seu trabalho, no seu bairro. Isso pode acontecer com você. Infelizmente, nós não queremos. Nós pedimos a Deus que não deixe, mas pode ser que alguns de nós experimentarão isso. No entanto, meu irmão, permaneça fiel a Deus, fiel a Jesus Cristo. Creia que a nossa redenção não é uma redenção apenas agora, mas é uma redenção eterna, uma salvação eterna, um perdão de pecados, uma mudança de condição de vida, de identidade. Quem são esses piedosos? Pense na palavra que Deus, de fato, sabe livrar os piedosos. Quem são os piedosos? São os discípulos fiéis a Cristo. Aqueles que são atormentados por falsos mestres, atormentados pelo mundo, mas eles resistem por amor a Cristo. É essa a minha oração. Jesus, eu quero ser fiel, me fortalece para que eu seja fiel até o fim. Então não é muito sobre o que você faz, é sobre como você permanece fiel até o fim. O piedoso é esse, que permanece fiel a Jesus. O ímpio odeia verdadeiros cristãos. O ímpio odeia, o falso mestre odeia verdadeiros cristãos. É por isso que não dá certo mesmo. Um verdadeiro cristão continuar com relacionamento com um falso mestre, com um falso profeta, não dá certo. Não tente. O ímpio odeia verdadeiros cristãos. O ímpio, ele se acha injustiçado quando você pede dele nada além do que cumpra a palavra de Cristo. Ele acha que isso é pesado demais. Então, um pastor inglês diz o seguinte: embora haja um ressentimento pessoal entre os que são perversos, olha só, os ímpios, eles não entram em contato, em amizade nem com eles mesmos, eles não se dão bem entre eles. Nós olhamos para o mundo e vemos o quê? Guerras, nós vemos divisões, nós vemos facções, muitas dessas coisas. O ímpio não é unido. O ímpio não vive isso que nós tentamos e buscamos aqui, uma vida de comunidade. Cada um busca o seu próprio interesse. No entanto, o piedoso, aquele que é discípulo de Cristo, ele tem um poder sobrenatural de unir esses ímpios em um propósito. Perceba bem. Os perversos, todos concordarão em se unir contra os santos. Se dois lobos, imagine dois animais ferozes, eles não se dão bem com eles mesmos, se tornarão parceiros quando aparecer uma lebre ou um animal que eles tenham o mesmo interesse. Se um homem perverso tem diferença com outro homem perverso, eles chegam a um acordo quando entre eles se coloca um homem piedoso, um servo de Deus, alguém que segue Jesus verdadeiramente. Eles deixarão toda essa briga de lado para se unir num propósito. Falsos mestres não se dão bem nem com eles mesmos, nós vemos isso por vezes aí. Falsos mestres acusando uns aos outros, brigando uns com os outros na internet, de igreja, a gente vê isso. No entanto, quando surge um santo, um fiel a Cristo, um seguidor da verdade do Evangelho, falsos mestres se unirão contra esses. É a perseguição,
É o homem santo, é a igreja tentando viver nesse mundo maluco. No entanto, nossa certeza é de que o nosso livramento, a nossa libertação vem de Deus. Deus irá nos preservar. O Senhor sabe manter também, além de saber salvar, Ele sabe também manter sobre castigo. É isso que diz o versículo 9. Manter os injustos sobre castigo para o dia do juízo. Deus sabe como irá tratar cada um desses iníquos. Esses que vêm se dobrando à impiedade, à injustiça, à iniquidade. Versículo 10, para finalizar, especialmente aqueles que segundo a carne andam em desejos impuros e desprezam qualquer tipo de autoridade. Pessoas que são guiadas pela carne, pessoas que são guiadas pelo seu próprio ventre, pelo seu ego, pessoas que são insubordinados, não aceitam nenhuma forma de autoridade. Rebeldes, de algum tipo anarquistas, pessoas que não se submetem à ordem daquilo que foi criado por Deus, pessoas que acham que são livres, vivem como animais, vivem como se nada, nenhuma consequência pudesse alcançar eles em nenhum momento. Esses que vivem dessa maneira encontrarão com alguém que irá colocá-los no seu devido lugar. Por isso a mensagem hoje é uma mensagem para que primeiramente, nós possamos entender como é bom seguir a verdade do Evangelho. Seja fiel a Deus, seja fiel a Cristo, seja um cristão verdadeiro. Não empreste o seu ouvido para falsos mestres. Falsos mestres têm o seu ensino longe das Escrituras, longe da igreja de Cristo. Eles estão na igreja, mas o seu ensino não edifica, não constrói nada. Eles são como um meteoro que cai e causa destruição, morte, engano. E por isso você precisa resistir ao ensino dos falsos mestres. Você precisa identificar o falso mestre para que você possa se apartar deles, assim como Ló se apartou da sua cidade. Não estou falando para você deixar de morar em Belo Horizonte, não. Eu estou falando o seguinte: você que é cristão, você precisa entender que existe uma divisão clara. Nós estamos falando de 2 tipos de pessoas, não existe uma no meio. 3 tipos de gente. O não cristão, o cristão e o quase cristão. Ou você é de Jesus, ou você é do mundo. Ou você está sendo preservado para a salvação e vida eterna, ou você está sendo preservado para o dia do juízo. Não existe meio termo. Você precisa romper os laços com o mundo, com o pecado, com Satanás, com todo tipo de iniquidade. Rompa isso na sua vida. Se liberte dessa prisão. Vá para Cristo. Siga Jesus de verdade. Há muitos falsos cristãos, mas falsos cristãos não herdarão a vida eterna. Seguir Jesus de longe não é seguir Jesus. Vir à igreja não te faz um salvo, um justo. Decorar os credos, as confissões, decorar a doutrina não é suficiente. Isso precisa entrar no seu coração e causar uma revolução, uma mudança extravagante. Você precisa nascer de novo. Significa romper com o mundo. Abandonar a iniquidade. Se a cultura vive assim, se o mundo diz que isso é legal, se isso é bom para eles, então nós afastamos disso. Não se engane. O mundo não ama cristãos. Nós não seremos aplaudidos pelo mundo. Não se engane. Não por pregar o Evangelho, não por ser fiel a Jesus. Eles querem aquilo que nós podemos produzir de bem comum, mas eles não querem o nosso Senhor. Não se engane. Falsos mestres trabalham justamente pelo contrário disso. Estão pregando aquilo que o mundo prega. É por isso que não é difícil confundir um pastor com um coach. Não é isso? No nosso mundo? De como os nossos auditórios não precisavam ser culto, poderia ser uma palestra. De como ser do mundo seguindo Jesus. Não é isso? No entanto, Deus irá executar o seu juízo contra o ímpio perverso.
o falso mestre, irá lidar com Jesus. Quando Deus demonstrar sua justiça, o injusto ficará evidente. Quando Deus demonstrar sua santidade, o pecado ficará evidente. Quando Deus demonstrar sua glória, a destruição ficará evidente. No entanto, Deus está comprometido com a sua glória e com a glória da igreja. Os falsos mestres irão destruir. No entanto, que nós dizemos na teologia, uma justiça retributiva os aguarda. Deus irá retribuir a sua injustiça, a iniquidade, o seu falso ensino. Aqueles que se colocam na posição, como eu que estou aqui nessa manhã, o que a Bíblia diz que é uma coisa de maior temor, deveriam ter mais temor? Porque é isso, nós seremos cobrados pelo que nós ensinamos e onde nós levamos as pessoas. Falsos mestres, ao saberem dessa verdade, ignoram, pensando por um tempo, não pensam na consequência do seu pecado. Mas a mensagem não é uma mensagem apenas de juízo. Toda mensagem de juízo é também uma mensagem de salvação. A parte B dessa pregação é domingo que vem. Ninguém vai vir na igreja. Juízo para os iníquos e salvação para os piedosos. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. É o que diz o Thomas Watson, pregador inglês. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Mas se Cristo e seu evangelho é doce, então você provou a vida. Você provou a vida eterna à luz. Continue firme, persevere. Não dê passos para trás. Não vá para as trevas, venha para a luz. Viva, sim, uma vida de boas obras, uma vida irrepreensível, uma vida de crente verdadeiro, um cristão verdadeiro. Alguém que o mundo não é digno, mas tem. O mundo não é digno dessa justiça, desse cristão verdadeiro. No entanto, Cristo nos espalha pelo mundo, para que eles possam perceber tamanha bondade de Deus em preservar e salvar pessoas, pecadores como nós. A mensagem de hoje é uma mensagem para a gente pensar sobre isso. Nossa igreja precisa ter isso, esse compromisso. Muitos de nós que passamos por esses lugares de falso ensino, de falsos mestres, na mão de pessoas impiedosas, você que foi afligido por isso, são várias as histórias que eu já ouvi aqui na igreja, histórias terríveis. Inclusive, eu acho que se acontecesse comigo, eu não ia, não sei como é que... Deus nos preservou. Eu queria te dizer uma coisa, pega toda isso que fizeram com você, não transforma em ressentimento, não transforma em raiva contra o homem, não transforme isso em algo que você vai para a internet e começa a simplesmente a difamar pessoas, igrejas, não faça isso. Pegue todo o seu inconformismo com aquilo que está errado e aquilo que você viveu de errado e transforme isso em boa doutrina, em boa teologia, em cuidado de pessoas que passaram por isso. Seja um bom mestre, seja alguém que, como Pedro, está empenhado em apacentar as ovelhas de Cristo. Pegue toda essa indignação, e eu também estou indignado, e pegue tudo isso e transforme isso em cuidado de pessoas. Ajude a igreja de Cristo a ser restaurada, a igreja de Cristo a ser santificada, a igreja de Cristo a seguir o bom evangelho, a boa verdade. Me ajuda com isso. Se você veio de uma igreja que não amava as Escrituras, ame as Escrituras. Ame a palavra de Deus. Leia bons livros, se prepare, se fortaleça. Porque às vezes você não vai ter um combate direto com falsos mestres, mas a heresia, a falsa doutrina está espalhada por aí. E isso você vai precisar combater.
E só se combate isso, como nós aprendemos no domingo passado, com a verdade do Evangelho. Se prepare. Tenha a sua vida alicerçada, enraizada na palavra de Deus. Faça isso como um servo fiel de Deus. Vamos nos aliar nisso. Por isso, Pedro está sendo tão duro com os falsos mestres. Porque a falsa doutrina, o falso ensino, corrompe. No entanto, lembre do capítulo 1. Sempre quando você estiver desanimado aqui, nossa, aqui foi desanimado, vai para o capítulo 1. A palavra de Deus é o remédio para a igreja. É a cura da igreja, é a força da igreja. Cristo revelado na palavra de Deus é o que nós precisamos. Enquanto nós combatemos os falsos mestres e os falsos ensinos, nós nos apegamos à palavra de Deus. Amém? Queria te convidar para se colocar de pé.